Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. O relato da primeira leitura acontece naquele momento em que um grupo de judeus que viviam na Babilônia, que tinham sido exilados 100 anos antes, voltaram para a cidade de Jerusalém e começaram uma lenta, muito difícil reconstrução daquela cidade, daquele reino. No meio dessa reconstrução, encontraram nos escombros, nas ruínas do Templo de Jerusalém, as Escrituras Sagradas. Começaram a ler para o povo, e não só ler, mas também explicar, porque as Escrituras tinham sido redigidas em hebraico e o povo não falava mais hebraico. O povo que voltou da Babilônia, depois de 2, 3 gerações, eles falavam o aramaico, que era uma língua parecida, aparentada com o hebraico, mas quem falava essa língua não conseguia entender com tanta facilidade a língua hebraica. Então, ao mesmo tempo que os sacerdotes liam, explicavam para o povo o que estava escrito ali. E o povo começou a chorar. Inclusive, existe essa exortação de que eles fiquem tranquilos, que eles não tenham medo, porque aquelas profecias, aquelas escrituras, contavam tudo aquilo que ia acontecer se o povo não se convertesse. E os profetas diziam: se vocês não se converterem ao Deus de Israel, ao Deus da aliança, ao Deus dos nossos pais, essa cidade vai ser destruída, esse povo vai ser levado para longe, vai ser deportado. E o povo, escutando aquilo, se deu conta, e o povo releu a própria história, né? Nessa chave da infidelidade dele ao plano de Deus e à aliança com Deus. E isso fez com que o povo sentisse um grande arrependimento, uma grande tristeza, uma grande vergonha, uma grande aflição por aquilo que tinha acontecido. E essa tristeza, essa vergonha, essa aflição, ela, de certo modo, impediu o povo de entender o que estava acontecendo naquele exato momento. Porque ao ouvir a leitura e ouvir escritos que tinham sido escritos em tempos antigos, o
povo estava prestando atenção naquilo, mas não estava, de certo modo, relacionando com o momento presente. O momento presente deles era um momento de graça, um momento de perdão, um momento de reconstrução, um momento de esperança. E justamente era revelado para eles, a palavra de Deus era revelada, o plano de Deus era revelado para eles, o pecado deles como povo era revelado para eles. Não para que eles sentissem tristeza, não para que eles se sentissem esmagados pelo peso daquele mal, mas pelo contrário, para que eles percebessem com mais clareza como era grande o perdão, como era grande a graça, a misericórdia de Deus, como era maravilhoso aquele momento que eles estavam vivendo, ou seja, que a dispersão do povo, o castigo, né, de Deus, e a gente sempre fala de maneira humana, né, quando usa essas palavras, aquele povo não era a última palavra daquele povo, mas ali mesmo, naquele momento, estava sendo escrita uma nova história, uma história de reconstrução, uma história de esperança, uma história de vida. Tem um texto muito bonito, na verdade não é um texto, é uma fala espontânea a respeito da confissão feita pelo Papa Francisco. E ele diz assim, não vou me confessar porque eu tenho vergonha. Ele diz, é bom sentir vergonha. A vergonha é um bom sinal. Muitas vezes em entrevistas para pessoas de outras línguas, né, italiano, inglês, ele diz, na América Latina, na fala espanhola, quando se quer falar de uma pessoa malvada, diz que é uma pessoa sem vergonha, assim como em português também. Então, ele diz, a vergonha é uma coisa boa, é um bom sinal. Sinal de que você não compactua com o mal. Mas, como todo sinal, ele convida a ir adiante. Que todo sinal, pensa no sinal de trânsito, no sinal da estrada, você não para no sinal. Ele te indica uma direção, ele diz, vai para lá, tal cidade está a tantos quilômetros, vire à esquerda, enfim. Todo sinal convida a gente a ir adiante. Então, a vergonha é um sinal, mas é um sinal que nos convida a ir além. E ir além para onde? Ir além para a gente ter esse encontro com a misericórdia de Deus, que nos perdoa, que nos abraça, que quer nos dar o seu perdão, que quer escrever uma nova história na nossa vida, um novo capítulo da nossa história, um novo momento, um momento de graça, um momento de alegria, um momento de perdão. Por isso, no meio daquele choro, daquele arrependimento do povo de Israel, Esdras e Neemias diziam para eles, não chorem, se alegrem, quando voltarem para casa façam uma boa comida, uma comida gorda, proibido fazer dieta, vamos comer carne gordurosa, vamos comer bolos, vamos comer coisas doces, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E é tão bonito porque na liturgia, uma das fórmulas de despedida da missa é justamente essa, a alegria do Senhor seja a nossa força, justamente tirada desse texto. A alegria do Senhor é a nossa força. Seja a alegria pelo perdão, a alegria pela misericórdia, a alegria pela vida nova que Ele nos dá, é aquilo que nos dá força para seguir adiante, para deixar para trás aquilo que passou, os nossos erros, nossos descaminhos, porque Deus nunca menciona eles em forma de acusação para nós. É uma coisa que a gente repete tantas vezes. Na Bíblia,
só existe um acusador, que é o maligno. E quando se fala do Espírito Santo, diz que é o nosso defensor, o nosso advogado de defesa, Parácletos, chamado para perto de mim, advocatus, chamado para perto de mim. Então, ele é chamado para perto de ti para te defender, é contratado, entre aspas, para te defender. Então, não é Deus que nos acusa, Quando Ele nos revela o mal, Ele nos revela já na luz da sua misericórdia. Porque é sempre quando a gente é iluminado por uma luz que a gente consegue ver as nossas sombras. Onde não tem luz, também não tem sombra. Então, se você vê sombras na tua vida, te alegra, porque é a luz do Espírito Santo te iluminando. E não caminhe em direção às sombras, caminhe em direção à luz, porque é para isso que a luz foi iluminada sobre ti, para te chamar à luz, para te chamar a viver na luz. Peçamos dessa graça na Santa Eucaristia.